O Nintendo Switch 2 está trazendo várias melhorias que não estão sendo ditas pela Nintendo, como por exemplo, funcionalidade de controle de movimento dos Joy-Con, ou até mesmo seu hardware sendo mais robusto, melhorando o load, FPS e resolução de alguns jogos que não foram citados pela Nintendo ou pelas empresas terceiras. Eu tô aqui para poder falar sobre isso e mais, mostrar alguns exemplos de jogos que não estavam rodando tão bem no Nintendo Switch e que tiveram melhoria pelo simples fato do Nintendo Switch ser o que é. Um console mais robusto e com suas funcionalidades mais refinadas. Bora para esse vídeo que eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Simbora. Gameplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E galera, o Nintendo Switch 2, ele é mais poderoso em sua essência, né? Ele tem um hardware mais poderoso, tornando possível alguns jogos receberem melhorias como Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, com mais resolução, com mais FPS. Não só esse jogo, também tivemos melhoria do Pokémon Scarlet e Violet, que rodava pessimamente no Nintendo Switch 1 e agora tá rodando de forma decente no Switch 2 na questão de performance, não de visual, porque o jogo continua feio, mas de performance. Se quiser mais detalhes sobre esses dois assuntos, eu trouxe dois vídeos separados sobre isso. Um sobre a comparação de como tava Zelda no Switch 1 e tá no Switch 2, e o outro de como tava Pokémon Scarlet, Violet e como tá agora no Switch 2, beleza? Cobertura de Switch 2 aqui no canal de Gameplay, bombando, galera. Tudo que você quiser tem aí no canal. Mas agora eu quero falar de alguns jogos que a Nintendo não anunciou que teve melhoria, mas teve. E não só a Nintendo, jogos de terceiras. E eu quero começar com o jogo Tony Party, com um jogo de terceira que é muito legal, muito bonito, muito divertido, mas estava sofrível no Nintendo Switch. E eu tô falando de Escudeiro Valente. Eu vou deixar esse vídeo rolando aqui que eu capturei no Nintendo Switch, tá? Eu joguei até esse pedaço do jogo novamente para poder trazer isso para vocês. Quem jogou Escudeiro Valente sabe que toda a parte 3D do jogo é sofrível em questão de resolução e também em questão de frame rate. E como pode perceber, a resolução do jogo parece que deu uma subida e também os quadros por segundo também estão muito melhores. Essa parte era muito sofrida, principalmente nesse momento que a gente pega esse jetpackzinho, esse foguetezinho que fica nas nossas costas. Eu dei uma avançada aqui no vídeo para vocês verem isso, ó. Toda essa parte aqui, no Switch 1, travava demais, era lerdo demais. Era praticamente injogável no Switch 1. No Switch 2 a gente tá vendo o jogo mais nítido e com mais quadros por segundo. O jogo tá mais fluido. A gente consegue ver alguns detalhezinhos, às vezes algumas sombras bugam, às vezes algumas texturas elas carregam rapidamente, mas até mesmo a qualidade das texturas tá melhor. A nitidez desse jogo tá muito maior. Eu não tô conseguindo ver tanto serrilhado como eu via na versão anterior e também agora está jogável, não engasga tanto quanto engasgava na versão do Nintendo Switch. Ainda dá umas pequenas engasgadas, mas no Switch 1 beirava o injogável esse jogo aí. Tanto que eu não recomendava pra vocês quando ele tinha promoção de mídia física nos grupos de ofertas. Se você não seguiu ainda, segue o canal de ofertas no Telegram e no WhatsApp, link na descrição. Eu não recomendava a mídia física desse jogo, eu não recomendava a mídia digital também. Agora no Nintendo Switch 2 eu recomendo, porque esse jogo é muito legal, muito divertido, muito bonito e tá rodando de forma muito melhor agora no console. Acho que já deu pra ver tempo suficiente aí, né, galera? Principalmente quem jogou esse jogo sabe do que eu tô falando. Esse jogo sofre demais para poder rodar no Nintendo Switch e agora no Switch 2 tá rodando de forma mega satisfatória. Agora eu quero partir para um jogo da própria Nintendo, simbora. Estamos aqui com The Legend of Zelda Skyward Sword em HD. É um jogo que usa a mira de movimento, né, no seu console original, que é o Nintendo Wii, e teve a adaptação para os Joy-Cons, né, do Nintendo Switch 1. Só que a calibração era muito ruim, toda hora perdia a calibração, toda hora perdia a direção e toda hora você tinha que ficar apontando para a tela e ficar apertando o Y. Mas agora, galera, tá muito mais refinado, tá muito mais preciso. Não é igual o Wii Remote, às vezes você ainda precisa dar uma calibradinha dependendo, mas ele volta sempre basicamente para quase mesmo ponto central na tela. Você centraliza ele, você aperta o Y para poder dar a calibrada, como eu tô fazendo aí no vídeo agora, e aí você mexe com a espada para cima e para baixo, faz o corte diagonal, o corte para cima, o corte horizontal, todos os cortes, joga a espada para cima, dá o poder máximo, mas depois que você puxa a mira novamente, ela vai voltar muito aproximado para o ponto de partida, para o ponto inicial que você configurou ela, né? Como você pode ver agora, eu vou chamar ali o Stiling
e ele tá um pouquinho mais pra direita porque minha mão tava um pouquinho mais pra direita. E aí ele responde, mas muito, muito, muito melhor. Então, jogos com controle de movimento, agora no Nintendo Switch 2, vão ser mais precisos. Principalmente aqueles jogos que tentam emular o pointer do Wii Remote, que era esse jogo. Também tem o Mario Galaxy 2 também, que era sofrível quando tinha esses momentos assim, tá? Então a Nintendo melhorou a recepção, no caso, o controle de movimento simulando o Wii Remote no Joy-Con 2 do Nintendo Switch 2 foi melhorado, tá? Então deu uma boa melhorada aí, e talvez seja agora o momento de jogar Zelda Skyward Sword em HD com controle de movimento no Nintendo Switch 2. Agora eu quero partir para jogos que a Nintendo fez parceria com outras empresas para poder trazer no console Nintendo Switch. Um deles é da própria franquia dela, que é Zelda. Estamos falando de Hyrule Warriors Age of Calamity. Esse jogo precisava de uma Nintendo Switch 2 Edition, mas infelizmente não chegou. Então a resolução dele continua baixa, né? O Switch 2 rodaria numa resolução muito maior. Só que falando de frame rate, de FPS, esse jogo dropava frame demais. Esse jogo rodava 20, 15 FPS. Eu cheguei jogando sozinho com a Mifa num determinado local, fazer 0 FPS. O jogo travou e depois ele começou num lugar mais pra frente, porque foi tanta coisa na tela que travou os FPS, tá? E como vocês podem ver aí, o jogo tá liso a 30 FPS, não tá travando. Realmente, só do jogo tá rodando no Switch 2, melhorou a questão de performance de quadro por segundo, tá? O jogo está rodando liso, liso, liso. E aí, galera, tem uma outra parada, que é jogar de 2. Cara, jogar de 2 era impossível, impossível. Hyrule Warriors Age of Calamity. Tanto que todos os vídeos que eu falo indicando os melhores jogos para jogar co-op no Nintendo Switch, eu nunca boto esse jogo. Esse jogo é muito bom, ele é muito divertido, ele é muito legal de se jogar de 2 também, só que é impossível jogar de 2. Porque as frames sozinhos já caíam muito quando dividia a tela, além da resolução ir pro pé. O jogo ficava impraticável. Era muito complicado conseguir jogar 2 jogadores ao mesmo tempo, porque o console não aguentava. O Nintendo Switch não aguentava de jeito nenhum. E agora aguenta, só pelo fato do Nintendo Switch 2 ser mais robusto, ter mais hardware e roda tranquilamente o que o Switch 1 não consegue rodar. E o último jogo dessa comparação é um jogo bancado pela Nintendo de terceira. Estamos falando de Bayonetta 3. Esse jogo é mais um jogo que merecia ter uma Switch 2 Edition. Por quê? Porque ele graficamente perdeu por estar rodando no Switch 1. Porque esse jogo ele é maior, ele é mais ambicioso, ele é meio que um mundo aberto, não é mundo aberto, mas uma área aberta, que a Platinum tentou expandir o universo ali de Bayonetta e teve que baixar bastante o gráfico para poder ficar minimamente rodável, digamos assim, no Switch 1 a 60 FPS. Só que o Switch 1 não consegue manter as taxas de quadro estáveis, e só de rodar no Switch 2 elas ficam melhores. Às vezes dá uma quedinha ou outra ali, mas você pode ver que o jogo está redondo, liso. Visualmente o jogo ainda continua com uma resolução um pouco mais baixa, mas eu pude perceber que ele não baixa tanto assim quanto no Switch 1, no momento de mais pico, de mais desespero. Ele consegue segurar a resolução de uma forma melhor. Cabia uma Switch 2 Edition nesse jogo, porque ele pode ficar muito mais bonito. Porque o Bayonetta 2 é um jogo muito bonito, mas ele tem um escopo menor, né? O Bayonetta 3, ele tá com um escopo maior de cenário, de porradaria, de efeito, né? É um jogo bem bonito nos seus efeitos, na sua HUD, no seu visual, né? Artisticamente. Só que pelo hardware do Nintendo Switch 1, ele teve que ser um pouco sacrificado na questão visual. Mas só de rodar no Switch 2, tem os loads mais rápidos, muito mais rápidos. Os quadros por segundo estão muito melhores. E o jogo deu até um tapinha ali na resolução, porque a resolução dinâmica não cai tanto, porque não precisa cair tanto, porque o Switch 2 aguenta. Esse, assim como Scarlet Violet, é um jogo que eu não consegui jogar no Switch 1 e vou jogar no Switch 2 agora. Eu vou tirar atraso, vou tirar do meu backlog, porque agora as frames estão mais estáveis. Mas eu queria um pacote de gráfico, porque esse jogo pode muito mais. Só de fazer um Switch 2 Edition ali, melhorando um pouquinho a resolução, subindo a resolução, melhorando um pouquinho algumas texturas, ia ficar, ó, melzinho na chupeta, mas já tá bem melhor pra jogar agora. Moral da história, galera, tem vários jogos que só por estar rodando no Nintendo Switch 2 tem loading mais rápido, quadro por segundo melhorado e às vezes até mesmo resolução. Caso a resolução do jogo seja dinâmica,
você consegue elevar ela no máximo por causa do hardware do Nintendo Switch 2, só de rodar o jogo nesse novo console. Meu conselho para vocês, aquele jogo que você não gostava muito de jogar porque tinha um problema de performance, baixa e tenta rodar ele no seu Nintendo Switch. Principalmente jogos que o problema era FPS, era quadro por segundo, ou resolução dinâmica que botava resolução lá no pé. Mas tinha momento que a resolução ficava boa, porque aí esses jogos não são travados ali em questão de codificação para rodar numa resolução X e numa taxa de quadro Y, eles estão destravados. Então o hardware, como é mais parrudo, consegue levar no teto, que era o teto do Switch 1. Então você vai jogar aquele jogo sempre no teto do Switch 1, que o Switch 1 muitas vezes não conseguia chegar nesse teto ou se manter nesse teto. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado a vocês aí, mostrado como mais alguns jogos estão rodando muito bem no Switch 2 e você pode continuar a jogá-los ou começar a jogá-los, caso tenha sido que nem eu, por exemplo, em Bayonetta, tinha deixado pra lá por causa da questão da resolução e da frame rate. Gostou do vídeo? Compartilha com mais gente pra galera saber que esses jogos estão muito mais jogáveis agora no Nintendo Switch 2 e que mais jogos pode ter o mesmo efeito, tá? Deixa a galera saber sobre isso, então compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, pros seus amigos, pras suas amigas, com todo mundo pra galera ficar informado. E pra você ficar informado, informada mais referente a Nintendo ou ao canal Digplay, segue nas redes sociais, @canal Digplay no Twitter, no Instagram e no Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!